contente em estar hoje aqui do lado da Ana. Para quem não sabe, o pessoal não conhece, eu e Ana, a gente formamos juntas na universidade, então nós fomos colegas ali de faculdade, e é muito bacana eu estar ao lado dela aqui hoje. Traz um remember, né, do nosso período de faculdade, então espero que vocês gostem, que o bate-papo seja bacana, seja interessante. No final a gente vai abrir para as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário também ao longo do nosso bate-papo, fiquem à vontade. Vou passar para a Ana se apresentar, que tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom te rever, porque depois que forma a gente não encontra com ninguém, praticamente, vê todo dia, depois não vê mais. Então, muito bom te rever, saber que você está tão bem aqui. Mas eu sou a Ana, eu sou psicóloga clínica. Dentro da psicologia clínica, eu me aprofundei nos transtornos de ansiedade. Então, eu realizei minha formação na Faculdade de Medicina da USP, diretamente em transtornos de ansiedade, porque justamente por sofrer isso, foi a área que eu escolhi trabalhar, para não trazer só teoria e técnica, mas também entender o que o meu paciente está vivendo, o que ele está sentindo. Então, todos os meus pacientes, eles perpassam alguma camada da ansiedade e dos grandes complexos que ela envolve. E é muito bom estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada mesmo por me acolherem. Aqui é tão lindo, tão aconchegante. Estou apaixonada nesse sofá. Eu quero pôr lá na clínica um desse. Pessoal, a gente vai conversar hoje sobre um tema que está muito em alta, não só na UX, mas no mercado de trabalho como um todo. Mas através de uma ótica um pouco diferente, né? Hoje a gente vai abordar ali a inteligência artificial, a tecnologia, mas também muito relacionada à saúde mental, à saúde ocupacional e à performance. Então, tenho certeza, né, que com todas essas qualificações a Ana vai conseguir contribuir muito para o nosso bate-papo. Eu vou iniciar, Ana, esse bate-papo te perguntando, né, trazendo para você como que hoje a psicologia vê essa onda de estímulo baseada em tecnologia, em inteligência artificial, em informação, e como isso consegue mudar ali a forma como nós pensamos e trabalhamos ali no dia a dia. Eu acho isso bem complexo e eu vou falar através do recorte que eu observo fora da clínica, dentro da clínica também. Mas certa vez eu me deparei com um estudo que dizia que o nível de informação que chega para nós hoje equivale a como se a gente estivesse lendo 174 jornais por dia. Alguém aqui lê 174 jornais por dia? Não. Eu não leio. Não. E antigamente, quando tinha, se lia um. Hoje o nível de informação é tão alta que é como se o nosso cérebro estivesse processando a leitura de 174 jornais por dia. Então, assim, é um nível de estímulo muito alto que a gente enxerga dentro da psicologia, porque a gente sempre vai olhar a parte biológica do cérebro. A gente tem uma capacidade que eu consigo processar as informações. Então, é um nível muito alto de informação chegando e a gente não dá conta de processar isso tudo em um dia só. Quem dirá na semana, no tempo. Mas a questão é, por isso que hoje em dia a gente tem essa sobrecarga. Porque antes se falava só sobre a sobrecarga física. E hoje em dia, com esse nível de informação tão alta, e assim, a gente está pegando um recorte da vida, às vezes nível de informação alta na rede social, mas você ainda tem outras áreas da vida para você resolver também. Aí é mais informação ainda. Então vem a sobrecarga mental, que é aquela que você dorme e acorda, continua cansado. Então, a psicologia, ela enxerga realmente como assim, a tecnologia evoluiu, ok, mas o nosso cérebro tem mais ou menos 10 mil anos que ele não evolui. Ele continua com as mesmas bases, o mesmo desenvolvimento que ele tem.
as mesmas ligações. Então a gente não desenvolveu ainda para acompanhar esse ritmo. Isso eu estou falando com base na psicologia evolutiva, tá? Fez sentido? Com toda certeza, né? E isso interfere totalmente na forma com que a gente lida ali com o nosso meio de trabalho, né? Porque é um acúmulo, às vezes, de informação, como você trouxe, muito grande. E a gente tem que, como você disse, né, dar conta ali não só do trabalho, mas também de casa, é informação em casa, é informação, às vezes, num lazer que você vai. Então, são várias interfaces ali correlacionadas, né, com a tecnologia que vão influenciar ali, não só a forma com que a gente pensa, mas a forma com que a gente age também, né? Aqui, posso só complementar? Quando você fala desse excesso de informação e tudo, e que não só no trabalho, na internet, com a inteligência artificial, mas na vida social, quando a gente vai olhar o BFP, que vai medir os traços de personalidade, que é um teste que a gente às vezes realiza na clínica, existe um limite até onde eu consigo me socializar. Então, muitas pessoas se sentem esgotadas por socializar também, sabe? Então, tem um nível até onde ela consegue. Tem pessoas que são assim, elas vão sair com um grupo e vão se sentir super energizadas, falam assim, nossa, como foi bom e tudo. Outras já vão sair e vão falar assim, nossa, estou esgotado, estou acabado, não quero ver ninguém, vi gente o dia inteiro, não quero ver ninguém. Ou seja, são traços de personalidade diferentes do nível que a pessoa aguenta esse excesso de informação e socializar. Eu estou citando isso em nível que a gente mede traços de personalidade, socialização. Imagina com esse tanto de estímulo chegando. Quem já é exausto por socializar, vai ficar mais exausto ainda, com tanto estímulo externo. Com toda certeza. E como que a gente lida, Ana, com a pressão ali de performar nessa era extremamente tecnológica? Porque além de ter que lidar com toda essa quantidade de informação, a gente tem também que performar. Mas como que a gente lida com essa pressão, com essa autopressão, digamos assim? Como vocês lidam com a autopressão? Lidam ou fingem que não lidam? A gente coloca performance em tudo. Você começa a correr para se sentir bem, quando vê você já quer ter performance na corrida. Você começa a fazer um exercício para ter saúde mental, quando vê você já está querendo performar naquilo. A gente quer performar em tudo. Tem até uma reflexão sobre isso, né? Eu comecei algo para me trazer bem-estar em paz e quando eu já comecei a me cobrar até nisso aí que era para me trazer paz. Então é o seguinte, a inteligência artificial, ela veio como uma ferramenta, mas a gente também quer performar com isso, a gente quer competir com ela, mas ela é uma ferramenta, entende? Então, assim, ela veio para nos auxiliar e para poder aliviar, e não para sobrecarregar. Faz sentido? Total. Faz sentido? Às vezes a gente se compara muito a ela, né? Na verdade, a gente se compara, às vezes nem tanto a ela, quer ver? Mas é com outras pessoas, a forma como usam, a sacada que tiveram, como que eu não tive essa sacada, como que eu não estou usando para isso. E aí eu começo a colocar o meu lado cognitivo em desuso, porque tudo eu consulto a inteligência artificial. Então eu paro de estimular o meu cérebro, porque tudo eu consulto ali também, entende? Sim. Então essa performance, ela também chega nesse ponto de eu acabar diminuindo a minha capacidade de desenvolver as minhas áreas cerebrais, porque para tudo eu quero performar, então é mais fácil eu ir lá na IA e tudo eu resolvo por ali. Só que às vezes a gente não percebe que até pra gente ir na IA, a gente precisa pensar, a gente precisa usar ela da melhor forma, da maneira mais adequada e estratégica possível, né? Às vezes a gente tem esse pensamento, como você disse, né? Primeiro momento já pego a IA, já vou ali. Mas para a gente utilizar essa ferramenta que é tão poderosa, gente, é uma ferramenta extremamente poderosa, a gente precisa pensar, recalcular,
raciocinar e visualizar as melhores formas possíveis de utilizar, né? Ela é uma ferramenta, assim, muito boa mesmo. Eu vou citar um caso que vou mudar algumas informações, claro, para citar, mas de um paciente que, após a perda de uma pessoa muito amada, ele chegou à conclusão que ele não acompanharia essa pessoa na formatura. Eu não vou citar o vínculo para tentar ser o mais discreta possível. Então, ele utiliza a inteligência artificial para poder criar como essa pessoa seria em tal idade, como seria se ela estivesse nesse momento, para viver o luto dele. Olha que interessante. Nunca tinha... Então, tem formas muito boas de serem usadas, mas tem que saber... Com muito cuidado. Com muito cuidado. E eu acho que isso a psicologia traz muito, né? Da gente utilizar essa ferramenta, fazer com que ela seja nossa aliada no dia a dia, mas utilizar ela da melhor forma possível, da maneira mais ética possível e mais adequada possível, né? Perfeito. E a dependência, né? Você trouxe no início que muitas pessoas acabam usando a IA como muleta mesmo, né? E isso está totalmente dentro ali, às vezes, no dia a dia de muitas pessoas. Mas como lidar com essa dependência de que qualquer coisa vou na IA? Às vezes é uma coisa básica nossa do dia a dia que a gente criava há um tempo atrás sem precisar da inteligência artificial, mas hoje a gente não consegue mais fazer sem ela. Como usar ela da melhor forma, da forma mais estratégica possível, Ana? Primeiro eu vou pensar no termo dependência, certo? O que acontece? Quando a gente usa essa palavra dependência, eu estou dizendo que sozinha eu não consigo, eu preciso daquilo ou de alguém para algo, igual dependência amorosa, dependência familiar. Então, sozinha eu não consigo dar esse passo, eu sempre preciso, na dependência familiar, pedir a opinião do pai ou da mãe. Na dependência amorosa, passar o final de semana sozinho, eu preciso do outro, da validação do outro. Então, essa palavra dependência, ela já traz uma carga muito grande, onde eu tiro a minha capacidade, porque eu dependo daquilo para eu conseguir realizar o que eu quero. Então, quando a gente traz isso para a inteligência artificial, a gente está tirando a nossa capacidade de criar, de imaginar, de ter esse processo... Não tem outra palavra melhor que o processo criativo, e a gente está achando que a gente só consegue criar coisas boas, realizar coisas boas com aquilo. Eu ouvi certa vez uma coisa que eu achei muito interessante. A inteligência artificial, ela vem para também realizar tarefas para poder agilizar o nosso dia. Então, coisas que ficava agarrando, ela agiliza para a gente, facilita. Mas, poxa, eu deixar de fazer processos básicos, raciocínios, criatividade, isso tem que ser nosso. E às vezes eu achar que eu tenho dependência, que eu não consigo ser criativo, que eu preciso dela. Será que a gente realmente precisa tanto assim? Aí eu entro num outro fator que é interessante, ó. Alguém aqui treina? Ótimo. Independente do que treina, treina. Se vocês vão na academia e só treinam braço, o que vai acontecer? Qual que é o músculo que vai desenvolver? Superior? Braço. Se você treina só perna, eu faço 10 anos de academia, treino só perna, vai desenvolver inferior. Tanto é que é muito fácil a gente observar pessoas que têm uma tendência a treinar só uma parte do corpo. Eu tô rindo, mas é sério. Capta o exemplo que eu vou trazer. Quanto mais eu estou ali estimulando aquela parte, aquele músculo, mais ele se desenvolve. E é tão judioso, porque se você deixa de uma semana na academia, ou uma semana você para de correr, para voltar você fala, nossa, parece que tudo que eu fiz, isso, uma semana você já meio que perde. Tá, o cérebro também tem essa parte. Se eu paro de estimular ele, de treinar ele também vai parar de fazer as suas conexões neurais.
Não é que o cérebro vai atrofiar, igual a musculatura. Mas eu vou parar de treinar ele. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta, responda internamente. Vocês trabalham com pessoas criativas? Faz assim, gente, pelo menos. Eu trabalho. Pessoas criativas, é muito fácil quando a gente chega perto de alguém criativo e fala assim, nossa, mas como que você teve essa ideia? Que sacada! Ou seja, essa pessoa ela treina tanto aquilo que para ela é espontâneo, é natural. Porque o cérebro dela vai ter essas conexões muito bem desenvolvidas, tá? Agora pensa uma coisa. Se eu paro de treinar essas conexões porque para tudo eu vou na IA, eu paro de desenvolver. Ou seja, meu raciocínio vai, Ficam quase inacessíveis, né? Então essa dependência, Lara, ela pode gerar isso. Realmente um termo na psicologia que a gente fala de desuso cognitivo. Quanto menos eu estimulo o meu cérebro, eu vou perdendo as conexões. Posso citar uma coisa? Psicóloga empolgada para falar, tá? Na faculdade, eu desenvolvi uma pesquisa sobre reserva cognitiva, em que a gente analisava sobre o que fazia a tendência de algumas pessoas desenvolverem Alzheimer e outras não. Por que algumas pessoas, mesmo tendo questão genética, tá? Desenvolviam algumas doenças neurodegenerativas e outras não desenvolviam. E aí a gente fez um apanhado, realmente quando surgiu esse termo reserva cognitiva, que foi analisado o seguinte: pessoas que desenvolvem sempre, qualquer área que seja, de raciocínio, de cognição, elas tendem a criar uma reserva cognitiva e isso faz com que não vão desenvolver, provavelmente, alguma doença neurodegenerativa ou Alzheimer. E não são coisas complexas, gente. Eles fizeram um estudo, na época se podia fazer certas coisas, né, para analisar. Analisaram o cérebro de 16 freiras na época. Que, sim, super idosas, já tinham falecido de causas naturais, e as áreas do cérebro intactas. Mas é porque elas sempre faziam coisas diferentes. Era um crochê que aprendia, era uma receita que elas tentavam, um caminho novo que elas mudavam. Elas estavam sempre criando novos caminhos, né? Novas redes neurais, novas conexões, né? A neuroplasticidade. Então elas tinham muita reserva cognitiva. Em compensação, quanto menos eu leio, quanto menos eu estimulo meu cérebro, quanto menos eu tento raciocinar sobre aquilo, cognição, eu diminuo a minha reserva cognitiva. Eu tenho mais tendência a desenvolver. Agora, pontuando assim, fechando, essa dependência da inteligência artificial me tira a oportunidade de fortalecer realmente o meu cérebro e as minhas conexões. Isso é um desafio muito grande, principalmente para as novas gerações, né? Eu me considero nova ainda. Eu tava me considerando velha hoje no almoço, né? É seu aniversário hoje? Não. Eu me considero, mas são pessoas, crianças, jovens que estão crescendo ali com isso muito tem no dia, né? Eu não sei a idade, a faixa etária aqui é muito nova. É muito nova, mas eu não cresci com internet, eu não cresci com Netflix. Eu tinha que esperar a sessão da tarde para assistir um filme, entendeu? Malhação, não sei se alguém quer dessa época. Então, assim, eu não pulava o comercial. Hoje em dia, essa geração é tudo muito acessível. Desafio, né? É um desafio muito grande. Outro ponto, Ana, que acontece muito, né, na inteligência artificial, que eu já li alguns artigos sobre, é na validação da inteligência artificial. Não só nas nossas perguntas, nos nossos questionamentos, mas também nos nossos pensamentos. E eu sei a visão da psicologia sobre isso, mas eu queria ouvir um pouco de você, em como isso interfere no nosso processo criativo, no nosso raciocínio, no nosso know-how ali comportamental, digamos assim. Você diz quem usa inteligência artificial como modo de validação. A validação do sentimento? Não só do sentimento.
mas de um trabalho, de ideias. Exatamente. Nossa, sabe o que me faz pensar? Para alguém chegar no ponto, e não julgando, tá? Mas chegar no ponto de pedir uma validação para inteligência artificial, cadê os vínculos dessa pessoa? Porque, entende o ponto que eu quero dizer? Porque assim, ou ela tem um traço de vergonha muito grande, ela quer validar o perfeccionismo alto e quer validar ali antes de mostrar para alguém, ou os vínculos estão muito rasos. Porque eu prefiro conversar com a inteligência artificial do que perguntar para você aqui, o que você acha dessa ideia que eu tive? Faz sentido o ponto que eu tô trazendo? E às vezes acontece, tá? Isso já, às vezes já aconteceu até comigo, viu? Enviar para inteligência artificial, às vezes, não no sentido de correção, né? De ortografia, tudo bem. Que isso acontece e ela vem para nos apoiar nesse sentido. Mas no sentido de validação ali, de realmente do conteúdo, do que eu queria passar. Gente, eu não sei se só eu, mas quantas vezes eu já mandei algum e-mail lá para a inteligência artificial para ver se não tinha alguma incoerência ali. Então, assim, isso acontece muito. Não vejo isso nem de uma forma ruim, mas nem de uma forma tão positiva nesse sentido, né? No quesito de validações de ideias. Ela vem ali para nos apoiar numa correção ortográfica, numa melhor ali argumentação, mas não na nossa validação de ideias. Não, faz sentido. Eu também uso para mandar um e-mail, pontuar para ver se está tudo certo. Mas como disse, muito... Mas tu tem um equilíbrio. Exatamente, muito em prol, às vezes, do nosso perfeccionismo, né? Que às vezes são traços ali que não aparecem tanto, mas quando você vai perceber e analisar um pouco mais a fundo, são nítidos, né? Faz sentido, né? Agora, Ana, né? Voltando ali mais para um ponto de equilíbrio, né? Em quesito de, sim, a gente tem a IA, tem a tecnologia a todo vapor, são muitas informações, ela veio para ficar, a gente precisa aprender a lidar e a usar ela da melhor maneira, mas como que a gente vai manter um foco e um equilíbrio nisso tudo? Eu acho que é um ponto crucial para a gente conseguir ali equilibrar. Entender que ela veio para ficar, que ela está entre nós, utilizar ela da melhor maneira possível e equilibrar isso tudo com meios ali que a tecnologia não toca. Se você usa ela de apoio, você já está vivendo para você um equilíbrio dentro dela, né? Quando a gente sempre vai falar sobre como equilibrar algo, a gente tem que olhar muito individualizado. Porque o que eu falar que pode ser um equilíbrio com inteligência artificial, na minha visão, às vezes não vai ser na sua, dentro do seu cargo, ou para eles, dentro do cargo deles, entende? Então, sempre se façam essa pergunta, o que seria o equilíbrio para mim no uso da inteligência artificial? Porque o que acontece? A gente tem uma sobrecarga, quando a gente fala de trabalho, muito grande, certo? Então a inteligência ela pode diminuir essa sobrecarga a partir do momento que ela te apoia. Mas aí cada um vai ter que ver esse equilíbrio. Vou fazer a pergunta que todo psicólogo faz. Faz sentido? Faz sentido, não faz sentido, pessoal? Entendeu? Como que eu vou falar assim, o que seria o equilíbrio? Ainda mais que eu estou dentro de uma empresa de tecnologia. Entende? Com toda certeza. Às vezes o que é equilíbrio para mim não vai ser para vocês. Então, gente, por isso terapia é muito importante. Para a gente se conhecer e saber o meu limite, o meu equilíbrio. Porque o meu equilíbrio é diferente dos outros. Então eu começo a me comparar. No que eu citar aqui, eu vou querer colocar as pessoas numa caixinha, sabe? Com toda certeza. É uma auto-reflexão, né? Isso é válido. Olha para você, quantas vezes no dia você usa, ao que você recorre para inteligência, o que você anda procurando ali, sabe? Será que não teriam coisas que você mesmo poderia exercitar o seu raciocínio, a sua criatividade? Buscar as fontes mais confiáveis possíveis. Porque tem uma vez, não sei se vocês viram esse caso de um advogado que utilizou a inteligência artificial para poder formular um caso. Não. Saiu esse caso e... O acusador foi absolvido.
E os pontos estavam totalmente falsos que a inteligência colocou. Ou seja, ele utilizou a inteligência, tá, beleza, mas ele não conferiu o que estava ali. Isso entra num outro ponto importantíssimo, né? Às vezes a inteligência ela gera ali um alto nível de informações pra gente e a gente simplesmente dispara essas informações sem fazer uma leitura prévia e sem fazer uma verificação, né? Ô Lara, é igual o WhatsApp. Aí eu vou citar com muito respeito as pessoas mais velhas. Por exemplo, meus pais recebem um tanto de coisa que tá passando. Mas você não tem um filtro pra falar assim, gente. Às vezes meu pai chega e ele fala umas coisas que eu falo, mas aonde você viu isso? Ah, porque tá lá, ó. Meu pai já comprou um iPhone por R$1. Gente, essa história é verdade. E eu falei, mas como? Ah, eu vi a foto das pessoas na loja lá comprando, lá no site. Falei, meu Deus, cadê o filtro, o senso crítico para pensar que isso... Gente, isso é mentira. É o senso crítico, que então, eu acho que é um diferencial primordial, né? Muitas vezes essa pergunta surge o tempo todo, né? A IA vai substituir meu trabalho? Não. Não, jamais. Vai aprimorar. Vai aprimorar, vai lapidar. Mas você vai ter que acompanhar o ritmo. Mas você vai ter que acompanhar. O pensamento crítico é seu, né? Aí entra a questão, igual a questão do advogado. A IA, ela vai te trazer as informações. Claro, você usou ela vai te dar. Mas, gente, confere. Leia. Veja se faz sentido, sabe? E vai lapidando, porque só copiar e colar, você ainda copia e cola a parte lá de cima, né? Vou te sugerir uma resposta. Aí cola. Isso acontece. Isso acontece. E agora, né, só pra gente fechar, como que a gente estabelece limites pra tecnologia sem perder a performance? Que eu acho que isso é o mais difícil, porque ela apoia muito na performance, né? Como que a gente estabelece os limites saudáveis, né? Tá. Quero usar a tecnologia e também quero ter performance de maneira saudável, claro. Tá. Para eu pensar primeiro como que eu ponho limite, eu preciso entender qual área eu tô me sobrecarregando, certo? Eu acho que a gente tem tanto estímulo que às vezes eu tô aqui, eu tô pensando no que eu tenho que resolver depois, eu tô pensando em algo que eu tenho que entregar, a gente deixa de estar presente nos momentos, isso gera sobrecarga. Então eu quero começar por aí primeiro e eu chego no ponto da sua resposta, tá? Observa você. Às vezes eu tô com um paciente e ele tá ali falando, formulando as ideias. E quando eu pergunto para ele assim, ok, mas fisicamente, como que você sente essa sobrecarga? Ele fala, não sei. Porque nem observar o nosso corpo a gente observa. Nem observar que eu tô tensa, que eu tô segurando a respiração, que eu não tô dormindo bem. Então a sobrecarga começa, na minha visão. Primeiro você analisa como você tá fisicamente. Porque o pensamento ele pode mentir, mas o corpo não. Então, os sinais do corpo são sempre tem que ser ouvidos. Observa como que está o seu corpo, observa se você está com excesso de ruminação. Ruminação é muito comum em sobrecarga. Explica o que é ruminação, Ana. Ruminar é entrar no ciclo daquele pensamento, né? O que eu devia ter feito, o que eu devia ter respondido, mas será que aquela pessoa entendeu o que eu falei? E aí eu fico o tempo todo ruminando, será que eu fiz o melhor que eu podia? Será que eu entreguei certo? Será que, o que o outro vai pensar que eu vou falar? Gente, isso dá um cansaço. Cansaço mental gigantesco. É gigante. Então, assim, o que eu tô pontuando com vocês? Como eu identifico uma sobrecarga primeiro, para tentar chegar como pôr o limite. Observa-se fisicamente, observa realmente mentalmente. É muito comum, quem gosta muito de ter performance alta, usar a seguinte fala lá no consultório. Mas eu não posso parar. Sabe, ele tá com excesso ali de, não tem como, mas eu dou conta, eu faço. Tá, você dá conta, mas o seu corpo às vezes não dá, viu? A que preço? A que preço? Então, assim, observa onde você tá em excesso. E às vezes você não vai observar, mas quem está perto de você vai te dar uns toques. Você só pensa em trabalho, você só fala de trabalho, você deita, você não está conseguindo dormir.
Você acorda, você ainda está cansado, você acorda no meio da noite com o olho estatalado, pensando no dia seguinte, numa reunião que vai ter. Isso aí são fatores de sobrecarga nítidos, né? Fora os que aparecem no corpo, como alergia, a imunidade vai baixando e outros. Então, começa a observar seu corpo, certo? Irritação é muito comum, a pessoa começa a ficar com o pavio mais curto, enfim. A partir do momento que você observar onde você está com a sobrecarga, você vai pensar assim, eu preciso pôr um limite aí. Só que não é fácil, porque a gente quer ser bom em tudo o tempo todo. E pôr um limite é como se eu estivesse dizendo que eu sou fraco, que eu estou fracassando, que o outro conseguiu e eu estou ficando para trás. Não é isso, né? Não. Mas fala pro cérebro que não é, não é? Então, assim, colocar limites também é individual. Então, você observa onde você está com a sobrecarga e começa a identificar o que você precisa fazer. Tem uma pergunta que eu sempre faço para identificar aonde você pode mexer no seu dia a dia, principalmente no trabalho. Se você continuar exatamente fazendo tudo o que você faz, daqui 5 anos, como você vai estar fisicamente e emocionalmente? Você continuar com essa rotina. Não estou falando de cargo, de salário, de coisas que você quer alcançar, o carro que você quer comprar, o cargo que você quer chegar, não é isso. Porque a gente sempre faz metas assim, né? Daqui 5 anos eu quero estar naquele cargo, quero que a empresa vai expandir X, Y, tá. Mas se você continuar nessa rotina, porque a gente sempre fala, é só esse mês, é só esse ano, é só nessa etapa, né? Já passou um ano, 2 anos. Se você continuar daqui 5 anos, como você vai estar? Aí você identifica o que você vai precisar alterar, tá? Para isso não se tornar um burnout, né, futuramente, ou uma depressão, que também é muito comum. Aí você me diz, então, como que eu coloco limite em performance na rede social? Como que eu coloco limites para a tecnologia tendo performance? Lara, como que você acha que a gente coloca? Eu vou falar primeiro terapia, né? O que eu quero dizer? Eu tô brincando. Mas é porque a cabeça do psicólogo é difícil, às vezes a gente pensa mil coisas. Porque eu penso assim, alguém que quer performance nessa parte, provavelmente é uma pessoa com traço de perfeccionismo alto e que isso vai aparecer em outros contextos da vida dela também. Então não adianta mexer só aqui, se na academia, no corrida que ela faz, ela vai querer também, na amizade, no relacionamento, no trabalho. Eu vou tirar uma coisa aqui, ela vai exceder nas outras. Tá fazendo sentido? A minha cabeça tá pensando rápido demais. Eu tô conseguindo compreender. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, assim, se você quer colocar limite, então, nessa parte, sem te fazer mal, você vai precisar lidar com o desconforto de colocar esse limite. E você vai precisar também, provavelmente, alterar outras áreas da sua vida para também colocar limite. Porque quem está acostumado a passar do próprio limite, Lara, passa em qualquer área e permite que os outros também passem. Então, é muito complexo mexer num quadradinho só. Mexer em vários, né? Muito obrigada, Ana. Fiquei muito contente. Acho que a UX está sempre de portas abertas para você pode ter certeza. Pessoal, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu acho que agora todo mundo, né, utilizando a inteligência artificial da forma mais adequada e mais saudável possível. Só não use para fazer terapia. Não, isso aí... Não.